Como pregar sobre o filho pródigo? Aliás, o que significa a palavra pródigo? Será que o único perdido na parábola do filho pródigo é o irmão mais novo? Será que a palavra pródigo se aplica também ao pai? Quais são as características da parábola do filho pródigo? Tudo isso e muito mais eu vou falar para você nesse vídeo. Olá, eu sou Elbert Souza, sou professor de teologia e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Se é isso que você procura, um conhecimento mais profundo, faz o seguinte: se inscreve nesse canal para você não perder os próximos vídeos, porque se você não se inscrever, você não vai saber quando sair vídeo novo aqui. Eu tenho colocado vídeos novos aqui várias vezes aí por semana, sempre com conteúdo que vai abençoar a sua vida. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui para você, olha só, a parábola do filho pródigo. Bom, você que quer saber como pregar sobre o filho pródigo, nesse vídeo aqui eu vou trazer para você algumas dicas preciosas que vão ajudar você a entender melhor esta parábola. Vou falar para você trazer informações aqui. Mas para você pregar, você precisa estudar muito, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no final desse vídeo, vai aparecer para você aí, um vídeo meu onde eu ensino você como você prepara um sermão, o que é necessário para você poder preparar uma pregação. E esse vídeo aqui, da parábola do filho pródigo, para você que quer saber como pregar na parábola do filho pródigo, vai ajudar você com subsídios, ou seja, com informações para você enriquecer o seu conhecimento após ler o texto na Bíblia, estudando o texto, tudo isso aqui vai ajudar para você poder preparar o seu sermão. Bora lá então? Olha só, primeira coisa que você precisa entender, se você quer saber como pregar sobre a parábola do filho pródigo, primeira coisa que você precisa saber é que para pregar sobre o filho pródigo ou qualquer outro tema da Bíblia, a primeira coisa que você precisa, como pregador, é procurar entender qual o contexto. Então eu vou falar para você aqui, nesse vídeo agora, qual o contexto da parábola do filho pródigo, tanto para você conhecer, porque quando você vai pregar, você precisa conhecer o contexto, e também eu acho interessante você falar na sua pregação, explicar para os irmãos o contexto onde a parábola se desenrolou, tá bom? Bom, o contexto é o seguinte, os fariseus tinham feito uma pergunta para Jesus. Tinham levantado uma questão, né? Tinham feito uma pergunta não, tinham levantado uma questão. Tinham feito uma, como eu coloquei aqui, é uma acusação, não é? Uma acusação. Torto aqui, hein? Mas vamos lá. Uma acusação. Qual que era a acusação? Que Jesus recebe que tipo de pessoas? Pecadores. Jesus recebe pecadores. Olha isso. Os fariseus, eles consideravam que eles eram santos, não é? E as outras classes de pessoas, todas eram pecadores miseráveis, perdidos, inferiores a eles, de modo que eles eram tão santos que eles não poderiam nem se relacionar com essas pessoas, nem se aproximar. Mas Jesus, ele recebia eles. E olha aqui o que eles dizem, ele come com eles. Comer, na cultura da época, tinha uma ideia mais forte do que na nossa cultura, tá? Comer aqui na cultura da época traz a ideia de ter comunhão. Hoje eu e você, a gente vai num restaurante, numa lanchonete, pode ser que você se sente do lado de alguém que você nem conhece, né? E você acaba comendo com a pessoa. Aqui não. Na Bíblia, normalmente quando se fala de comer com alguém, traz a ideia de ter contato, de ter comunhão. E aí a acusação que eles vão fazer a Jesus é essa, que ele come com pecadores, né? Então isso era um escândalo para os fariseus, né? Um mestre, um rabino, alguém que se diz de Deus, comendo com pecadores, né? Com publicanos, com meretrizes,
não é? Com pessoas que Jesus, por exemplo, em João 4, se encontra com uma mulher samaritana. Os judeus consideravam os samaritanos como assim a escória. E Jesus, ele tem contato com essa gente. Isso deixa eles extremamente perplexos, né? Extremamente escandalizados. E aí, como é que Jesus vai responder essa acusação dos fariseus? Tá? Pessoal, lembrando, olha aqui para mim, é importantíssimo você entender o contexto quando você vai pregar. Então, se você quer saber como pregar a parábola do filho pródigo, primeira coisa, entenda o contexto. É isso que eu estou explicando para você, tá? Revisando aqui. O contexto é um contexto onde Jesus recebe uma acusação. Qual a acusação? Ele come com pecadores. Ele recebe pecadores. E aí Jesus vai responder essa acusação. Como é que Jesus responde essa acusação? Olha aqui. Jesus responde essa acusação contando 3 parábolas. Sabe quais são as 3 parábolas que Jesus conta para responder à acusação dos fariseus? Primeira, a parábola da ovelha perdida. Então, olha que bacana o que eu estou te ensinando aqui nesse vídeo. Você que procurou aqui como pregar sobre o filho pródigo. Olha só que interessante, você está aprendendo outras coisas que estão conectadas, não é? 3 parábolas que Jesus conta, tá? Parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola onde nós estamos, a parábola do filho pródigo. Então, se eu te perguntasse, se eu falasse, vamos ver se você está conseguindo assimilar direito a ideia. Se eu te perguntasse assim, olha, as parábolas na Bíblia que a gente vê são contadas em seguida, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo são parábolas que Jesus conta com qual objetivo? Aí o que você diria? Essas 3 parábolas Jesus conta com o objetivo de trazer uma resposta para os fariseus. E se eu te perguntasse que resposta Jesus está trazendo para os fariseus por meio dessa parábola? Você diria, ele está respondendo por que ele recebe pecadores e come com eles, como está lá em Lucas capítulo 15, versículo 2. Essa é uma das regras de interpretação da Bíblia, tá, gente? Da hermenêutica. Você vê que a nossa parábola, ela vai do versículo 11 ao 32 de Lucas 15, certo? Nossa parábola está aqui. Mas uma das regras da hermenêutica, para você interpretar o texto, e se você quer pregar sobre o filho pródigo, você precisa interpretar a parábola do filho pródigo para depois você pregá-la, né? O pregador é, acima de tudo, o intérprete. Então, o que você precisa fazer? Bom, a parábola está do 11 ao 32, mas leia o capítulo 15 inteiro. Não só do versículo 11 ao 32, mas o capítulo 15 inteiro. Porque lá no versículo 2, por exemplo, do capítulo 15, a gente tem uma informação importante. Que informação é essa? Os fariseus fazem uma acusação a Jesus, acusação de que ele recebe e come com pecadores. E então Jesus conta 3 parábolas para responder a eles. Eu acho isso interessante se falar na pregação também. Você que sabe. Se você quer usar aí na sua pregação sobre a parábola do filho pródigo, né? Esse contexto que eu estou te dando, você pode usar isso na introdução, por exemplo. Né? Eu normalmente, quando eu vou pregar, eu utilizo e recomendo que você utilize também. Bom, eu vou falar aqui para você brevemente do que é que trata cada uma dessas 3 parábolas. Por quê? Porque elas estão associadas, né? E você vai ver como que as 2 primeiras estão relacionadas com a última, que é a parábola do filho pródigo. E aí você vai entender como que isso tudo faz sentido, tá? Então a primeira parábola aí, a ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, ela fala de uma perdição do lado de fora. Por que uma perdição do lado de fora? Porque a ovelha, ela sai do aprisco, né?
Lembra daquele louvor? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100... A ovelha sai do aprisco. Tá vendo essa ovelhinha bonitinha aqui? Ela tá perdida, ela vai para fora. Ela vai para fora do aprisco. Então a primeira parábola que Jesus conta dessas três é sobre a perdição do lado de fora. A segunda parábola que Jesus conta, que é a da dracma perdida, você vê que esta mulher, ela perdeu a sua dracma, só que ela perdeu dentro da sua casa, tá? Aqui em algum lugar dentro de casa. Ela não perdeu do lado de fora, ela perdeu do lado de dentro. Então, a ovelha perdida é a perdição do lado de fora. A dracma perdida é a perdição do lado de dentro. Aí qual é a pergunta que vem à sua mente agora? A pergunta que você faz, professor Elbert. Eu vou pregar sobre a parábola do filho pródigo, né? Eu quero saber como pregar sobre o filho pródigo. Eu vi aqui a ovelha perdida, perdição do lado de fora. A dracma perdida, perdição do lado de dentro. E o filho pródigo? Que tipo de perdição tá falando aqui? Do lado de fora ou do lado de dentro? Ah, você tá ligado, né? Vamos lá, vou te contar agora. A parábola do filho pródigo, ela fala sobre os dois tipos de perdição. Tanto a perdição do lado de dentro, como a perdição do lado de fora. Olha que interessante. Eu vou te mostrar isso agora. Vou te mostrar o porquê. Vou te mostrar isso aqui dentro das características da parábola, certo? Você que quer saber como pregar sobre o filho pródigo, além de mostrar para você aqui o contexto, para você pregar sobre o filho pródigo, para te dar conteúdo, subsídio, eu também vou te mostrar as características dessa parábola. Vamos lá então. Ó, primeira característica que eu separei para nós aqui. Jesus, olha isso, preste muita atenção. Olha isso, sua mente vai bugar agora. Olha isso, mas eu vou te explicar. Jesus não está falando de um perdido. Professor, como assim? Eu sempre ouvi a parábola do filho pródigo, os pregadores pregarem, ensinarem, que Jesus está falando do irmão mais novo, que se perdeu, que ele é um perdido. Não, Jesus não está falando de um perdido. Normalmente os pregadores enfatizam isso, mas Jesus não está falando de um perdido. Jesus está falando de dois perdidos, tá? Não apenas de um, mas ele está falando de dois perdidos. Por que dois perdidos? Porque ele está falando do irmão mais novo, que é o perdido, é o PF. É o PF, é o perdido do lado de fora. Mas ele está falando de um outro também, que a gente vai chamar aqui, brincadeira, né, gente? Mas só para você fixar o conteúdo, de PD, o perdido de dentro, perdido do lado de dentro. Então, essa parábola não é uma parábola sobre um perdido, é uma parábola sobre dois perdidos. O irmão mais novo está perdido, saiu, foi para fora e se perdeu. O irmão mais velho está perdido, nunca saiu, está dentro de casa, mas está perdido. Eu vou mostrar para você aqui por quê que a parábola do filho pródigo nos mostra essa perdição. Esses dois tipos de perdição. Bom, pessoal, uma outra característica que eu separei aqui para você, que quer saber como pregar sobre o filho pródigo, é que essa parábola talvez seja a parábola mais conhecida de Jesus. Eu acredito que é a mais conhecida. Né? Muitas parábolas de Jesus são conhecidas, mas essa daqui dificilmente você vai ouvir alguém que não conhece a parábola do filho pródigo. Todo mundo que você pergunta já ouviu falar, pelo menos. Inclusive, na nossa Constituição fala sobre os pródigos, que são aqueles que saem gastando tudo. Né? Olha como que a cultura judaico-cristã influencia muita coisa, né? Nos influenciou e as pessoas, de um modo geral, conhecem. Então, talvez essa seja a parábola mais conhecida de Jesus. Uma outra característica que eu separei aqui para você, na verdade, é a explicação. Tá? Você que quer saber como pregar sobre o filho pródigo, uma coisa indispensável de você conhecer, não é para você poder pregar, para você explicar para as outras pessoas, você precisa entender o que é pródigo. O que significa pródigo? Bom, a palavra atualmente tem esse sentido de alguém que sai gastando tudo o que tem. Na lei, né, na Constituição, tem esse sentido. Mas, no sentido original, tem a ver com isso, mas assim, mais estritamente falando,
é aquele que age além dos limites. Age além dos limites. Esse filho mais novo, ele ultrapassou todos os limites. Ele queria ter prazer, mas ele foi além do prazer. Nós podemos ter prazer. Não é pecado alguns tipos de prazeres. Por exemplo, assistir um filme não é um prazer pecaminoso. Você pode assistir com a sua esposa, com seu filho, com seus filhos, né? Você pode assistir um filme, você pode se alimentar, você pode comer no domingo aquela comida que você prefere, talvez seja um macarrão, talvez seja um churrasco, não sei qual é a sua comida preferida aí, uma maionese, um salpicão, não sei. Você pode comer, mas se você passa do limite e come demais, já se torna pecado, não é? Porque aí é glutonaria. Então, a ideia aqui da palavra pródigo é alguém que está indo além dos limites. Esse jovem, por exemplo, ele ganhou uma herança. Né? E qual que era o limite de gasto dele? Ele podia gastar, por exemplo, se ele fosse prudente, ele ia falar, ó, vou gastar 50%, 70%, 80% e vou poupar 20%. Mas não, ele ia além dos limites, ele queria prazer a qualquer custo, se satisfazer a qualquer custo, e aí ele vai ultrapassando todos os limites, quebrando todas as barreiras, porque o que ele quer é se satisfazer, custe o que custar, seja necessário sacrificar o que for, não é? Ainda que ele precise jogar o pai dele para escanteio, ainda que ele precise largar todos os princípios, todos os valores que ele tinha, ele não quer saber, ele não se preocupa, ele vai além de todos os limites, por isso ele é pródigo. E a parábola, na verdade, do filho pródigo, ela pode ser chamada, isso aqui acredito que muita gente não sabia também, né? Essa pode ser chamada de parábola do pai pródigo. Sabia que a parábola do filho pródigo pode ser chamada de parábola do pai pródigo? Poderia ser chamada assim? Por quê? Porque, na verdade, quem é pródigo é o pai. Esse pai é extremamente pródigo, tá? Não no mesmo sentido que o filho, que gasta tudo, mas esse pai, ele é pródigo em amor. Porque se o pródigo é alguém que vai além dos limites, esse pai, ele não vê limites para o seu amor. Ele não ama por conta-gotas, ele não ama ali na medida da régua. Ó, vou te dar aqui até 10 centímetros de amor, 11 eu não te dou. Não, ele é pródigo porque ele vai gastando todo o amor que ele tem, ele não mede amor. O filho vai e pisa na bola e vai embora e, como dizem aí, né, toca o terror, né? Mas o pai recebe ele de volta com amor, faz festa, comemora, celebra o retorno dele. Então esse pai, não é, que obviamente nos faz lembrarmos de Deus, ele não tem limites de amor, ele é pródigo em amor, assim como Deus também, não é? Tem um amor tão grandioso que é infinito, é imensurável, não dá pra gente medir o amor de Deus. É um amor que ele manifesta na pessoa de Jesus, que se entregou em nosso lugar. Que amor é esse? Quem tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus servos, pelos seus filhos? Bom, aí agora eu vou mostrar para você aqui as características desses três personagens, né? A gente tem aqui o irmão mais novo, o irmão mais velho e o pai. Eu vou mostrar aqui para você as características de cada um desses três personagens. Bom, vamos ver primeiro aqui a perdição do irmão mais novo, que é o mais conhecido, mais falado aí nas pregações, né, e nos estudos. O irmão mais novo, você pode ler aí a perdição dele dos versículos 12 ao 16, e você vai ver que ele, primeiro, né, ele está perdido do lado de fora, como eu te disse, ele pega, vai embora, vai para uma terra distante, né? Ele não está dentro de casa, ele pede a herança para o pai dele. Quando ele está pedindo a herança, não se pede herança de pai vivo. A herança é depois que os pais morrem. Então ele está dizendo para o seu pai assim, para mim o senhor já morreu. E ele vai para fora de casa, ele não quer continuar em casa. Então ele é um perdido do lado de fora, ele está lá fora, né? Ele não está satisfeito com o pai dava tudo para ele tinha casa, tinha conforto, tinha segurança, tinha proteção, tinha amor, mas ainda assim não estava satisfeito com o pai. Como muitos também na igreja, não é? Na presença de Deus, apesar de tudo que Deus nos dá, as pessoas não estão satisfeitas com Deus e elas querem meter o pé e se distanciarem do pai, né? Ele se sente senhor de si mesmo. A gente também às vezes não se sente assim.
Tem pessoas que falam assim, olha, agora é o meu projeto de vida. Eu não quero mais saber de marido, eu não quero mais saber de filho, eu não quero mais saber de ninguém, eu quero viver a minha vida. Eu cresci na igreja, ouvindo Bíblia, ouvindo palavra de Deus e agora eu não quero mais. Eu quero viver a minha vida, eu sou o dono de mim mesmo. Ele faz isso. Uma outra característica desse irmão mais novo, o perdido do lado de fora, é que ele se distancia das suas referências. Veja que ele vai, o texto diz, que ele vai para um lugar distante. Ele não vai para o vilarejo vizinho, aonde as pessoas podiam falar ainda dele para o pai dele. Ó, seu filho está ali, está assim, assim, assim. Ou falar do pai para ele, ó, seu pai está passando mal, está doente, vai lá visitar. Não, ele não quer ter nenhum referencial mais com o que ele tinha antes. Como muitas pessoas largam às vezes os seus referenciais, os seus princípios, os seus valores, e elas vão para bem longe de tudo e todos que possam lembrá-la de quem ela realmente já foi um dia na casa do pai. Uma outra característica desse perdido do lado de fora, perdido externo, como disse para você, que ele quer se satisfazer a qualquer custo. Ele vai indo de cabaré em cabaré, de mulher em mulher, de bebida em bebida, de noitada em noitada, de vinho em vinho, de prazer em prazer, e até que ele a alma dele se torna um buraco negro e ele quer absorver tudo que ele pode de prazer para sua própria alma. Ele é hedonista, ele é adepto daquele pensamento: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos, tá? O hedonista é isso, é alguém que busca o prazer próprio acima de qualquer coisa. E por último, aqui uma última característica que eu ressaltei, que eu separei para você, é que ele não pensa no amanhã. Como diz o versículo 14, né? Eu já falei com você, ele nem sequer procura poupar um pouco do que ele tem, ele gasta tudo, ele dissipa tudo e não pensa no amanhã. Portanto, ele vai parar, como está aqui no desenho que eu deixei para você, né? Ele vai parar lá no meio dos porcos, o que para um judeu o porco era um animal totalmente impuro, né? Então ele vai parar lá no meio dos porcos, ele vai parar lá no fundo do poço, né? Por assim dizer. Porque ele não pensa no dia de amanhã, ele quer usar todos os recursos que ele tem por aqui e por agora. Novamente, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos, esse é o pensamento dele. Só que, né, antes dele morrer, ele ainda tem muita vida pela frente e não tem mais recurso. Aí ele é obrigado a lidar com a realidade. Agora, eu vou ressaltar aqui para você, que quer pregar, sobre o filho pródigo. A perdição do irmão mais velho, que é algo pouco falado nas pregações. Isso daqui é algo que eu acho interessante você ressaltar na sua mensagem. Versículos 25 ao 28. Quais são as características do irmão mais velho? Bom, ele está perdido do lado de dentro, né? Como eu falei com você. Ele não sai de casa, ele continua em casa, ele continua do lado do pai, mas ele está perdido. Por quê? Ele é alguém que fica indignado com a restauração do seu irmão. Veja no versículo 28, quando o irmão volta, ele fica indignado porque está tendo uma festa para ele. Ao invés de se alegrar, falar: que bom que meu irmão voltou, deixa eu entrar e celebrar. Ele sai de manhã, quando ele volta de tarde, o irmão tá lá, tá aquela festa, aquele barulho, tá aquela alegria. E ao invés de se alegrar, tem uma versão que diz que ele fica irado, inclusive, né? Então ele é alguém perdido. Já pensou você ver Deus restaurar alguém, Deus salvar alguém, Deus trazer alguém de volta para a igreja, e ao invés de se alegrar, você fica triste? Agora voltou esse irmão para cá, para a igreja, ele vai tomar o meu lugar, né? Ele vai tomar o meu cargo. Bom, uma pessoa que pensa assim está perdida, tanto quanto o outro estava lá do lado de fora, né? A pessoa está de dentro, mas está perdida. Bom, uma outra característica desse perdido do lado de dentro, o irmão mais velho, é que ele não se relaciona com o pai. Ele se relaciona com os bens do pai. O que está do lado de fora, ele quebra a sua relação com o pai e vai embora, não é? Esse que está do lado de dentro, ele não vai embora, ele está dentro da casa do pai, mas ele não se relaciona com o pai. Ele cuida dos bois, ele cuida dos gados, ele cuida lá das cabritas, ele gerencia os funcionários, ele gerencia a fazenda inteira. Os bens do pai ele se relaciona, mas ele não se relaciona com
o próprio pai, ele não tem uma relação com o pai. E aí, né, você pode aplicar aqui quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas não é porque você está na igreja que você necessariamente é salvo. Você pode estar dentro da igreja e estar perdido se você não tem uma relação com o pai. Pode ser que você está na igreja se relacionando com cargos, se relacionando com status que você pode ter, se relacionando com a sua posição. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou convertido. Mas você é um religioso. Você é apegado à religiosidade mais do que você é apegado a Deus. Você gosta ali da questão toda de parecer um belo religioso, mas você não se relaciona com Deus. É possível isso acontecer? Sim, é possível. Então você que quer pregar, quer saber como pregar sobre o filho pródigo, lembre-se que essa parábola fala também de uma perdição interna, perdidos do lado de dentro. É possível você, inclusive, fazer uma pregação apenas sobre esse aspecto, não é? E aí uma outra característica que eu separei para você é que o irmão mais velho, esse perdido do lado de dentro, ele vê no pai um carrasco. Né? Olha só, eu estou aqui há tanto tempo, eu trabalho, eu te obedeço. Veja que ele não obedece por prazer. Ele obedece porque ele se sente obrigado. O pai é um carrasco que faz ele obedecer. Igual com relação a Deus. Tem pessoas que obedecem a Deus porque elas se sentem obrigadas e não porque elas de fato amam a Deus. Opa! Meu Deus do céu. Até caiu o microfone aqui. Ô, glória! A gente precisa nos obedecer a Deus por amor. Esse jovem via no pai um carrasco. Eu estou aqui há tanto tempo contigo, te obedecendo, fazendo tudo o que você manda, e você não me dá nada, um cabritinho para eu poder fazer um churrasco aqui com os meus amigos. Essa era a forma como ele via o pai, não era a realidade. Tanto é que o pai vai dizer para ele: meu filho, tudo que eu tenho é seu aqui, você pode pegar o cabrito, pode comemorar, você pode festejar, não é? Você é meu filho, você não é meu capacho, você não é meu escravo. Mas o filho se via dessa forma, como se ele estivesse cumprindo as ordens de um carrasco. Quantas pessoas que veem Deus assim? Não é? Não como um pai, mas alguém que fica impondo regras. Mais um, não pode fazer isso, não pode fazer mais um mandamento. Seus mandamentos são pesados, Senhor. É a característica do irmão mais velho, perdido do lado de dentro, não é? E por fim, eu separei aqui para você mais uma característica dele. Está no versículo 30, ele vê o irmão como estranho. Ele fala: esse teu filho. Ele não fala esse meu irmão. Ele chama o irmão dele de filho do pai dele. Né? Se você tem irmão, o irmão é seu irmão. É assim que você deve se referir para ele, meu irmão, não é o filho do meu pai. Né? Eu devo falar com meu pai assim, meu pai, o meu irmão, ao invés de eu falar assim, meu pai, esse teu filho. Não é esse teu filho. É o meu irmão, ele é teu filho, eu também sou teu filho, a gente é irmão. Então olha como que ele é totalmente perdido. Ao contrário do pai dele, ele não tem amor nenhum. Nem pelo pai, nem pelo irmão. Ele só ama ele mesmo, ele é extremamente egocêntrico. Ele não teve coragem de sair de casa, igual o mais novo fez, não é? Ele não demonstra que ele está perdido, mas mesmo estando lá de dentro, ele está totalmente perdido. E por fim, meus irmãos, coloquei aqui para você as características também do pai, não é? Vamos ver aqui esse pai amoroso. Ele é um pai pródigo em amor, como eu falei para você lá no início. Ele não tem limites para o seu amor, ele ama com todo o ser dele, com toda a intensidade. O versículo 20... nos indica que ele nunca desistiu do filho. Ele está olhando de longe, ele vê o filho se aproximando e vai ao seu encontro. Isso dá a entender que todos os dias ele chegava lá para olhar, para ver se o filho não voltava. Nós não sabemos quantos meses, quantos anos se passaram, mas parece que esse pai, dia após dia, estava ali olhando com a esperança do seu filho voltar. Ele é tão amoroso que nunca desistiu do seu filho. Uma outra característica é que ele recebe o filho de novo como filho. Ele podia não recebê-lo como filho. Lembra que o filho ensaiou um discurso? Eu vou voltar, vou falar, meu pai, me recebe. Eu na sua casa eu vou ser eu vou ser mais bem tratado como servo do meu pai do que eu estou aqui no meio dos porcos sendo tratado. Se ele me receber como servo, eu estou feliz. O pai podia ter feito isso. Falado assim, você não pediu sua herança?
me desrespeitou, pediu a sua herança, então tá, agora você vai ser só um servo. Vai ficar lá com os outros servos, você não é mais meu filho. Você já pediu herança, considerou que eu estava morto para você. Então se eu não sou mais seu pai, você também não é mais meu filho. Não tem mais direito nenhum. Vai lá comer com os servos. Ainda seria uma atitude de misericórdia. Mas como esse pai é pródigo em amor, ele não tem amor de conta-gotas, não é? Ele não tem um amor limitado, mas um amor grande, profundo e verdadeiro. Ele recebe de novo o seu filho como filho, apesar de ele não merecer. Esse pai é conciliador. Ele concilia os dois irmãos. Ele vai falar com seu filho mais velho, esse seu irmão. Lembra que o filho mais velho falou assim, esse seu filho? Pois é, o pai olha e fala assim, esse seu irmão. Ou seja, ele lembra que eles são irmãos, que eles devem se amar e que eles devem estar juntos e conciliados. Tem pais e mães que não são sábios, não é? Que às vezes acabam com as suas atitudes afastando os irmãos, causando ciúme entre os irmãos, mas esse pai é sábio. Ele concilia, ele busca conciliar os irmãos. E por fim, ele é generoso e altruísta. O que é altruísta, professor? É o contrário de egoísta, tá? Tudo que eu tenho é seu, meu filho. Ele não é apegado a bens materiais, como muitas pessoas são. Ele diz que o que ele tem não é dele, é dos seus filhos. Ele é generoso, ele não fica medindo favores, ele não fala assim, ó, só pode pegar uma ovelha aqui, um cabritinho para sacrificar a cada 5 anos. Não, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Eu fiz um churrasco aqui pro seu irmão, peguei um cabrito, matei para ele se alegrar com os amigos dele, mas tudo que eu tenho é seu, faz o mesmo se você quiser. Você tá aí reclamando que eu nunca te dei um cabritinho para você celebrar com seus amigos? Você que não quer, porque é seu, vai lá, pega quantos cabritos você quiser. Aqui dentro da minha fazenda, tudo que eu tenho aqui é seu também, meu filho. Desfrute. Então, ele é generoso e altruísta, ele é amoroso, ele é gracioso, certo? Olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia com profundidade, para você pregar a palavra de Deus, né? Você quer saber como pregar sobre o filho pródigo, mas você também pode querer pregar sobre outra passagem qualquer da Bíblia. E como eu te mostrei aqui, uma coisa indispensável é você interpretar o texto, né? Você interpreta, porque entendendo da forma correta, é que você vai se tornar apto para explicar da forma correta também. Então, se você quiser aprender a interpretar a Bíblia, eu vou deixar aqui embaixo para você o link do meu curso de interpretação bíblica, o IBD, Interpretação Bíblica Descomplicada. Também vou deixar mais um vídeo aqui para você poder assistir e ajudar você mais aí, você que quer saber como pregar, vai te ajudar bastante. Um grande abraço, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com mais alguém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu fui!